Muita paz e pela graça do Senhor Jesus. Estou aqui também empenhado no púlpito do Senhor Jesus Cristo. Numa manhã de hoje, estou para trazer o estudo de hoje. Numa data de hoje, num domingo como hoje, 4 de maio de 2025. E o estudo de hoje, já estou para ultimar. Estudo de doutrinas bíblicas, características das igrejas do Novo Testamento. Isso aqui é a lição número 2. E a lição número 2 estava dizendo assim: sua única regra de fé e prática para aqueles que seguem Jesus Cristo na igreja. Isto está no 2 Timóteo 3, 15 até no 17. Mas hoje vamos ouvir no 2 Timóteo 3 e vou iniciar no 16. No 2 Timóteo 3, 16, está vindo assim a mensagem do Senhor Jesus Cristo. No versículo 16, temos esses ensinamentos. 1. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso quer dizer que veio diretamente de Deus. Deus usou 40 homens para escrever a Bíblia em um espaço de 1400 anos. E quando se compra uma parte com a outra parte de outro autor, não tem nenhuma contradição. Isso porque foi o Espírito Santo que soprou. Que dizer? O que quer dizer que soprou? Quer dizer expirou, soprou. Texto devia ser escrito. Isso mostra que não temos revelação da palavra, mas vamos ler um texto que vai mostrar esse ensino. Vamos no 2 Pedro 1, 20. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Acima de tudo, saiba isto: nenhuma profecia na Escritura prove da maneira de passar pessoal do profeta, pois jamais qualquer profecia foi feita por vontade humana. Entretanto, homens guiados pelo Espírito Santo falaram mensagem vinda de Deus. Amém? E o nosso estudo de hoje é no 2 Pedro 1, versículo 20, estava dizendo isto: sabendo primeiramente isto, nunca foi produzido por vontade do homem. Aqui, Bíblias adairemba de 40 homens, Bíblias yalembiwa na 40 homens, mas adalemba Bíblias para ena wa 40 homens, mas cada mundo akakala kunyumba kwake, akakala pabozibu ngati modo kumanyike fete patai. Mbozi akala ngati Kilimani, mbozi akala ngati Malawi, mbozi akala ngati Shimoyo, mbozi akala ngati Nampula, mas onsene pa 40 awa pikalemba wene pikakhala pinu pyokulandana pinu pibosi pyene, mas pyepe pyachitika thangwa chenjanji, tangu ya mzimu wa Mulungu ukafamba pakati pa wene,
pinalembene na pikalemba payawa byonsene bikakhala byakulandana ine ndingalemba pyanga payawa akaitatawirira payalemba chitatawirira payalemba chitatawirira byonsene bikhala chindu chibozi byonsene byebyo ikakhala na kufuna kwa mulungu akadapereka mzimu wacho kuchena mbakwanisa kusogolera ena wa 40 zomeja adalemba buku mashi chaka chache kakala mumili 400 buku yalembwa mumili 400 yalembwa na andu makuma 9 40 homens ekishikelevera esa Biblia idalembwa tambe kufuna kwa mundu pa nyumba pache tai yalembwa na kugiyawa na nsimo kuchena ide por exemplo ndalemba Mateus elimao analemba Marko elimaule analemba Lucas elimaule analemba Atos elimaule analemba Akorintios elimaule analemba Romano mas pamafana onsene awa ikalonga chindu chibozi ule angalemba Genesis ule analemba Exodo ule analemba Numero ule analemba Levitico ule analemba Deuteronomio amen yonsene pyepyo ikakhala na kufuna kwa Mungu mzimu wa Mungu ukafamba pakati pa wene eprusu mafula onsene kalemba wene pakakhala na contradição tai sempre ikakhala chindu chibozi chene sikuti pikalemba mundu unango na pikalemba nsa kipikasiana tai usho angatoma ula akachitatawirira maji pyonsene pyepyo na kufuna kwa mzimu wakuchena buku ishi yalembwa na andu makuma 9 poti vunzwa kupitani buku yalembwa na andu angasi titaureni kala rosametunga kuti buku yalembiwa na andu makuma 9 foi escrito pelo 40 pessoas. Foi escrito com 40 pessoas. Pyonsene pikalemba wene pikaburuke kuna Jehova. Mafula onsene kalemba wene pa 40 homens yawa. Mafula onsene kaburukira pa maso pa Jehova. Jehova ndiye akapereka bensa ukuna wene. Mbapereka nsimo kuchena. Pyonsene pikalemba wene pikakhala pili pyondondomeko. Kala chidu chibosi. Ndikaforoma rwa buku shantero isalonga Biblia Sagrada. Idalembwa na 30 homens tai. Idalembwa na 29 tai. Yalembwa na 40 homens. Andu makuma 9. Yadalemba buku ishi. Muchaka 1400. Amen. Amen. Dois. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, escreveram, movidos pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus queria que aprendíssemos e soubéssemos. 2. E proveitosa para ensinarem, para repreenderem, para corrigirem, para instruírem em justiça. Verso. Amém. Motivo onsene wa buku. Tingapita kuchipangano cha kale, kinavo mastori akachita Mungu na maisraelista. Kinavo amale akadapeleka Mungu. Kuna Moses mpaka paka maisraelista. Hakuna tingana kuchipangano cha sopano. Kinavo tangu yape kususa. Tangu kufunzi sana. Ya kukurishiri, kukerizeri kurishiri. Inza kongaita yokurodomeka kumpanga kumoti. Hermao, kina kitemwe bisite patai. Fora Mungu iseta tepa. Tepa yakati wakurishiri nzako. Mashibuku ya bwera kuti kuzapota tundono wabasa. Reprendere. Kususa. Tangu buku sa reprendere. Buku isa susa. Reprendere. E a língua de português. Mas com a nossa língua daqui, Marcela, reprendere. De kususa. Que irmão pipim cabe? Que fala essa funa te patai? Que fala essa tua te patai? Que a pisa que te potai? Que a piti que tepa? Que falha na funa tai? Irmão mafanharia pa? Mamuda que ta tepa? Tá vendo, né? Está repreendere. Mas do momento que está nos repreender é a Bíblia. A Bíblia é que está nos repreender. A Bíblia repreende, a Bíblia ensina, a Bíblia corrige, mas tudo feito com a palavra. Amém. Quando a
as pessoas estão fazendo coisas erradas na igreja e na sua vida do dia a dia. Então essa pessoa, ao ouvir ou ler a Bíblia, irá ser repreendida ou por seu pastor. Aqui que não vai repreender, kususa ngati pana ngumunu mupese kuma falha ou irmão aqui depende pyo kudodomeka iye para ngopoti kwa tabuku ora ida fune leri tano sekeke agora buku yo ngati mulungu angiari na simo kukena i mwemuli buku mule anavo kuti kida dodomese ikire buku isakondesa kena kuiye na kuvwa kwa iye koma adalele ndiye asasia ikaganiza kuti yeye ndipikado mbwenye chite ndipikado bondo chitaponda sija Patrick Delero mashida sisa ndinichi tangu pida leliye buku ndida mureperendere mas além bebyo pastor também repreende mas repreende através de o quê? Através da Bíblia, porque essa Bíblia no princípio Deus mandava 10 mandamentos para Moisés para dizer ao povo de israelita não mate, não furte, não cometa adultério, muita cena. Agora, para 10 mandamentos akapangwa ndiantu ama israelita para 10 mandamentos ikakala repreender ikakala kususa mfude Mungu na mitima yonsene leka ronga fieda leka sigira pyanzako ngatiwe panango wavwa kuticha hapa mandamento numero 3 akulonga kuteleka sile pyanza ko ngati ukakana mutivuro ngati muti wako ukakana pepe kongoti cha pyanza ngapile pikale pyanga kena kusasi yao ngabe amen leija wa ilewe kene não cometa adultério o que dizer adultério amen vamos perguntar ao nosso irmão Benedito o que quer dizer adultério? Amém. Vamos para o irmão Johnny. O que quer dizer adultério? Assim estamos no estudo já. Vamos perguntar ao nosso irmão Nelson. O que quer dizer adultério? Vamos perguntar ao nosso irmão César. O que quer dizer adultério? Amen. Adultério ndi urukwali. Kinongo urukwali ndi ninji tikikewa. Urukwali ndi uputa. A Bíblia repreendeu adultério. Na pode titani adultério. A Bíblia repreendeu mentira. Na pode na manitai. A Bíblia repreendeu não cobice coisa de outro. Amém. A Bíblia repreendeu não fale mal ao outro. Tem que amar ao seu próximo. Ufune manungu anza kuninga manungu ako. Kyonsene pepe ikalilei ya mambo mulungu. Akanapangisa Moses mbapangisa maisraelita. Agora maisraelita lero mali. Maisraelita lero ndife. Buku lero ikuta kuti reprendere. Ngati tikanyoza kunyoza tisie. Amen. Ngati tikachita urukwali. Quando digo urukwali é a língua de xixewa, com a língua de português é adultério, com a língua de macena de uputa. Até para a língua não gostaram com o pombo. Mas pensando em pepe, salga aqui de bolsa. Buco, se te condessa. Vamos deixar de fofocas. Isso já é muito sério. É uma vez do que fofoca. Amen. Eu não sou um guafeda. Ungesa chindu yokonda kujaene. Umkwirisa ndeka ukonda kwiraene. Umwendesa kilimano ukonda kwenda kwene. Agora fofoca. Vamos deixar. Porque a Bíblia é que está nos repreender. Tem fofoca, tem boato, tem inveja, invejosos, invejosas, ódio. Mas a Bíblia sempre nos repreende isso aí. Se nós estamos a cometer, ou se eu estou a cometer esse tipo que está sendo mencionado na Bíblia, vamos deixar imediatamente.
porque o Senhor Jesus Cristo está pronto para nos dar a vida, um de cada nós. Basta quando reconhecermos os nossos pecados. Amém? Amém. E também o estudo deixo por aqui. E já concluí. E este estudo, lição número 2, que estava feito dito, sua única regra de fé e prática para aqueles que seguem Jesus Cristo na igreja. Isto estava no 2 Timóteo 3, 15 até no 17. Hoje já finalizei. Mas tudo deixo nas mãos de Deus, para que Deus possa me abençoar e abençoará também os nossos irmãos aí do continente americano, o país do Brasil, para que Deus nos cuide nós todos e pela graça do Senhor Jesus. Amém.